Quando a mente se perde, a vida se destrói. E existe algo errado acontecendo com a nossa mente. E não é difícil perceber isso. Porque quando olhamos ao redor, vemos um padrão claro. Vemos pessoas vivendo, mas não pensando. E sentindo, mas não entendendo. E consumindo, mas não construindo. E isso não é apenas comportamento, isso é direção de vida. E a Bíblia já nos alertava sobre isso há muito tempo, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 28. Deus os entregou a uma mente reprovável, ou seja, quando o ser humano rejeita aquilo que é certo, ele começa a pensar de forma errada e começa a normalizar aquilo que destrói e aquilo que antes incomodava. Agora já não incomoda mais, e quando a mente muda, a vida muda junto. Porque tudo começa na mente, toda decisão nasce na mente, e todo caminho começa na mente, e se a mente está doente, a vida também vai adoecer. Como está escrito em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Isso significa que a forma em como você pensa define a forma como você vive, e define as escolhas que você faz, e define os caminhos que você segue. E é exatamente isso que estamos vivendo hoje, um tempo onde o erro virou comum, e onde o excesso virou rotina, e onde a falta de limite está sendo chamada de liberdade. Mas a palavra de Deus nos alerta, como está escrito em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. E quando isso acontece, a pessoa começa a inverter os valores e começa a defender o que é errado e começa a criticar o que é certo. E isso vira cultura, e isso vira padrão. E enquanto tudo isso acontece, as pessoas continuam vivendo como se não tivesse consequência nenhuma, e vivem por impulso, e vivem pelo que sentem, e vivem sem pensar. No depois, como está escrito em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, anda pelos caminhos do teu coração, mas sabe que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Ou seja, a pessoa pode escolher, mas não pode escolher as consequências, porque tudo aquilo que o homem planta, ele também colhe, como está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E isso é sério, porque muita gente está plantando sem perceber, e está plantando escolhas erradas todos os dias, e está plantando hábitos que destroem, e está plantando decisões que parecem pequenas, mas que se acumulam. E quando essas escolhas se repetem, a pessoa entra em um ciclo, ela erra, e ela sofre, e ela sabe que fez errado, mas volta, e a palavra de Deus descreve isso de forma muito clara, como está em Provérbios capítulo 26, versículo 11. Como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Agora entenda isso com atenção, porque o cachorro vomita, porque aquilo fez mal, e aquilo saiu dele, porque estava destruindo. Mas mesmo assim ele volta e come de novo, e volta exatamente para aquilo que fez mal. E isso é o que acontece com muitas pessoas. Elas erram e sofrem, e sabem que destrói, mas voltam como se fosse normal. E isso é estultícia. E estultícia significa isso, é insistir no erro, mesmo sabendo que é erro, é repetir aquilo que destrói, é sair e depois voltar de novo, e quanto mais a pessoa faz isso, mais ela se prende, e quanto mais se prende, menos ela sente, como está em Efésios, capítulo 4, versículo 19, perderam toda a sensibilidade, ou seja, aquilo que antes incomodava, agora não incomoda mais. E aquilo que antes pesava agora parece leve. E isso é perigoso, porque quando a pessoa perde a sensibilidade, ela perde o limite. E quando perde o limite, ela perde a direção. E quando a pessoa perde a direção, ela começa a viver no automático e vive sem consciência e vive sem perceber o que está acontecendo dentro dela. E isso é muito perigoso, porque uma mente no automático não questiona e não analisa e não para refletir.
Ela apenas reage e reage ao ambiente, e reage às emoções, e reage aos estímulos. E quando a pessoa vive assim, ela começa a ser moldada por tudo ao redor, pelas opiniões, pelas influências, pelos desejos, e a pouco ela deixa de viver com propósito e passa a viver por impulso, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, se a mente não for renovada, ela se conforma, ela se adapta, ela entra no padrão do mundo sem perceber, mas agora presta muita atenção nisso. Deus não revela essas coisas para te condenar, Deus revela para te despertar e para te mostrar que ainda existe saída e que ainda existe caminho. E que ainda existe transformação, como está escrito em João capítulo 3, versículo 17. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E isso muda tudo porque mostra que Deus não está contra você. Ele está te chamando e está te trazendo de volta, e está te mostrando a verdade, porque te ama como está. Em Hebreus capítulo 12, versículo 6. O Senhor disciplina a quem ama. Ou seja, quando Deus confronta, não é rejeição, é cuidado, é amor. E talvez o que você está sentindo agora, esse incômodo, essa consciência, esse peso não seja condenação, seja um chamado, como está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Deus não invade. Ele chama, ele espera uma decisão e essa decisão começa dentro, começa na mente, começa na escolha, como está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e isso é transformação real, e isso é mudança verdadeira, como está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E talvez hoje seja o momento de tomar uma decisão, de parar de sair desse ciclo de não voltar mais para aquilo que te destrói, como está em Isaías, capítulo 1, versículo 16. Lavai, vos purificai, vos tirai a maldade dos vossos atos, porque continuar assim é escolha, mas mudar também é, e essa decisão ninguém pode tomar por você. É você e Deus, como está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servireis. Então, decide hoje, não amanhã, não depois, hoje, porque enquanto há consciência, ainda há esperança. E quando você decide, Deus entra. E quando Deus entra, tudo começa a mudar de dentro para fora. E tudo começa com uma decisão simples. Eu não vou mais colaborar com a minha própria destruição. E se você parar para perceber tudo isso, não começou de uma vez, foi aos poucos. Foi escolha por escolha, foi decisão por decisão, foi abrindo espaço, foi permitindo, foi aceitando aquilo que antes você não aceitaria. E quando você percebe, já virou padrão, já virou rotina, já virou parte da vida. E é assim que a mente se perde. Não é de uma vez, é aos poucos, é em detalhes, é no silêncio, é quando ninguém está vendo, é quando parece pequeno, é quando parece que não tem problema, mas tem, porque tudo que é repetido se fortalece, e tudo que se fortalece te domina. E é por isso que a palavra de Deus insiste tanto na vigilância, como está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor. Ou seja, não é brincadeira, não é leve, não é só um detalhe, é algo que precisa de atenção, porque quando a mente relaxa, o erro cresce, e quando o erro cresce, a pessoa se afasta sem perceber. Mas também é nesse ponto que começa a mudança, porque quando você enxerga, você desperta. E quando você desperta, você pode decidir. E toda mudança começa assim.
com uma decisão de não continuar, igual uma decisão de não voltar mais, uma decisão de proteger a mente e alinhar a vida com Deus, porque no final não é sobre perfeição, é sobre direção. E quando a direção muda, a vida começa a mudar junto. E se você chegou até aqui, não foi por acaso, porque muita gente parou antes, muita gente não quer ouvir isso, muita gente prefere continuar do mesmo jeito, mas você ficou. E isso já mostra alguma coisa, mostra que ainda existe consciência, mostra que ainda existe incômodo, mostra que ainda existe algo dentro de você dizendo que precisa mudar, porque a verdade incomoda, mas também liberta. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não é só ouvir, é entender, é aceitar, é decidir, e a partir daqui não é mais sobre enxergar o problema. É sobre mudar a direção, é sobre sair do ciclo, é sobre parar de voltar para aquilo que te destrói, porque você já viu, você já entendeu agora. É escolha, e toda escolha tem um preço. Ou você continua como está, ou você decide mudar. Mas ficar no meio não existe, porque quem não decide já decidiu continuar. Igual. Então a pergunta agora é direta. O que você vai fazer com isso? Vai ignorar e continuar no mesmo padrão? Ou vai usar isso para mudar sua vida de verdade?